Você está assistindo ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Merage. Bem-vindo, mais um podcast Leve a Sério. É porque você fica com não leve a sério na cabeça. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu e Leandro Ladeira, dessa vez você, por favor, leve a sério. Leve a sério, porque o que a gente fala aqui é uma conversa meio boba. É uma conversa normal, dois amigos sentando, conversando, mas acho que as melhores conversas que eu tive da minha vida foi assim. As melhores ideias também. Você tá, de um papo natural que surgem coisas que às vezes mudam a sua vida, né? Tô com pouca pretensão, só quero mudar a sua vida. E aí, o assunto de hoje é inteligência emocional. Você acha que você é um cara que tem inteligência emocional? Acho que depende, acho que em regra sim, mas há muitas exceções ao longo da minha vida. Então, acho que sim. Você se considera uma pessoa com inteligência emocional? Em regra, não. Em regra, eu faço merda. Eu queria entender o que é a definição porque às vezes eu nem sei o que é. Eu não sei se você é, né? Também eu não sou um estudioso do assunto, nunca li artigos, textos, nem... Assim, um livro ou outro, alguma coisa, mas não sou um especialista em inteligência emocional. Eu fiz um curso de meditação Vipassana uma vez, que o cara teve uma definição boa de inteligência emocional, e eu não sei se você conhece ela, mas se for essa, eu não tenho. Eu sei a definição, exatamente porque eu sei que não tem. Que era sobre meditação, né? Ele falou, meditação, você descobre como 1/1000 de segundo é valioso. Então, assim, quando alguém te dá uma fechada, se você tem inteligência, no trânsito, né? Fechou. Se você tem inteligência emocional, às vezes em 1/1000 de segundo você xinga aquele cara, você bate no carro, você provoca um acidente, porque você se sentiu invadido, porque você se sentiu... Mas não ia mudar nada a sua vida se você só freasse um pouquinho, seguisse. Agora, dependendo da atitude que você faz, muda o resto da sua vida. E é 1/1000 de segundo que você toma essa decisão de xingar o cara ou de bater o carro no cara, enfim, várias coisas assim, né? E ele falou que às vezes quem medita, porque isso é uma parte reptiliana do cérebro, não lembro direito. Mas quem não medita, nesse momento, é capturado pelo bicho que tem dentro de você, pelo cérebro reptiliano, e vai e age impulsivamente, né? Ou para correr ou para agredir, né? E eu não medito, né? E ele falou que não é meditar por anos. Você pode meditar hoje à noite e amanhã... No meu caso, eu vou contar a história que eu não tive, né? Eu tava viajando para o casamento do Vitor em Carneiros. Agora, recente. Aí eu cheguei, e aí quando você chega no condomínio lá, eu fui de carro, né? Aí aluguei um carro, fui no carro, e aí eu perguntei pra moça, onde é que pode estacionar? Ela falou, você pode estacionar em qualquer vaga. E tinha um lugar coberto e um lugar não coberto. Como eu tava cheio de mala, eu botei no não coberto, porque tava mais fácil para sair, o outro ia ficar tendo que manobrar demais. Botei no não coberto, estacionei, passou 5 minutos que eu cheguei. Sabe quando você chega de viagem e deita, quer relaxar um pouco? Uhum. Veio o porteiro, o vigia do prédio. Ele falou, cara, tudo bom? Você estacionou na vaga de um morador, tem como você ir lá tirar o carro? E eu, deitadão, velho, falei, tem, eu vou lá. Aí ele falou, cara, mas tem que ser agora, porque o cara tá chateado lá. Assim, eu não, vou na hora. E, eu fui imediatamente, eu não demorei, sabe? Podia ter enrolado. Cara, eu fui imediatamente. Quando eu cheguei lá, o cara tava bloqueando o meu carro pra não sair. E eu cheguei sorrindo pra pedir desculpa. Tipo, cara, desculpa aí, vi que eu te atrapalhei. O cara bloqueou e falou, você vai tomar uma multa. Isso não se... Cara, o cara tava muito... Esse não tinha inteligência emocional. Dizem que ele tá em Carneiros. Imagina se ele tivesse estressado em São Paulo. Porra, meu irmão. E assim, o prédio já é burro, porque parece que onde eu podia estacionar era no coberto, que era muito melhor. E onde eu não podia era no sol lá. Não faz nem sentido, né? Aí eu poderia ter tido inteligência emocional, visto que o cara tava chateado, ficado calado ou não brigado, porque não ia mudar nada na minha vida. Aí ele falou, meu irmão, você vai tomar uma multa. Eu falei, se eu te mandar tomar, eu posso pagar dobrado? Tem essa escolha? Falei, a primeira coisa eu falei, eu podia ter
Aham. Eu fiquei muito chateado, porque o cara tava muito agressivo. Você vai tomar uma multa. Eu falei, eu pago a multa com prazer. E eu sei fazer. Não, eu vou pagar e pago com prazer. Se eu te mandar... Cara, eu não devia ter feito isso. E o cara era o dobro do meu tamanho. Assim, claramente ele tava muito chateado. Eu podia ter tomado uma porrada ali. E ele? Não, aí o guardinha lá foi muito gente boa, botou a moto na frente de nós dois assim. E ele, porque isso não se faz, não sei o quê. Aí eu me acalmei um pouco. Depois que eu aí entendi, eu fiz a coisa certa. Eu falei pra ele, cara, eu vim aqui sorrindo, eu ia te pedir desculpa. Eu não te atrasei nem 60 segundos eu cheguei aqui, então eu não consegui atrapalhar a sua vida. Mas você é muito mal educado, cara. Você podia ter falado de outro jeito. Você não tem vergonha de ser mal educado assim, não? Aí ele ficou constrangido. Baixou a guarda, pegou o carro dele e foi embora. Se eu tivesse feito isso da primeira vez, eu teria sido elegante. Eu não teria arrumado uma briga. Eu teria dado a lição que eu dei no final das contas. Só que eu botei tudo a perder A gente por um milésimo de segundo. Quando a gente perde a cabeça, a gente perde a razão, né? Perdi a razão. Eu tava certo. Porque um equívoco é aceitável. E foi um equívoco provocado por outra pessoa, né? Uhum. Então, a pessoa que disse, pode estacionar onde você quiser. Foi um erro justo. Tipo assim. Na verdade, não foi um erro seu. Nem foi um erro meu, né? Assim. Mas, cara, olha só o que poder... Assim, eu dei só... Imagina, primeiro dia de viagem, cara. Com o filho pequeno ali. Sabe, sei lá. O cara tava nervoso. E aí, tudo bem, eu também tava. Mas eu quero... Tem uma frase que você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz. Pra que eu ia... Só que foi 1 segundo, cara. Sim. Não, e poderia ter... Geralmente, isso não... escala, né? Mas poderia ter tomado uma proporção maior, né? Dependendo do nível de agressividade dele. Ele só queria brigar, mas se fosse um cara que quisesse para as vias de fato ali, você teria arrumado uma confusão completamente desnecessária e zero o seu perfil, né? Zero meu perfil. Não é. Assim, poucas vezes... Na verdade, eu não sou um cara agressivo vias de fisicamente, mas verbalmente eu sou. Eu sou ousado, assim. Eu gosto de uma... Ousado é um bom nome, né? Gosto, não é que eu gosto, assim, mas sei lá, por exemplo, em comentário, às vezes eu respondo uns que a galera fala, caralho, pra que você tá... falando palavrão aqui. Pô, pra que você tá fazendo isso, Leandro? Por que você tá respondendo? Assim, às vezes eu... Sei lá, falta de inteligência emocional. Eu me sinto machucado demais quando alguém me embate. Quando alguém me ofende, eu não tento... Sabe, você podia ser ofendido e deixar não se ofender? Porque são duas coisas diferentes. Não sei se você já parou pra pensar. Você pode ser ofendido, você pode me ofender e eu não me sentir ofendido. Você pode me ofender e eu me sentir. E às vezes pode ser que você nem me ofendeu e eu sinta também. Então, normalmente quando alguém me ataca, eu costumo, independente do tamanho da pessoa, eu costumo depois eu me arrependo, na maioria das vezes. Mas o impulso inicial não vou deixar isso. Isso acontece comigo também. Mas acontece muito isso comigo em termos de negócio. Quando eu sinto que a pessoa está me passando a perna. Aí, porque eu poderia falar da mesma forma, mas eu poderia corrigir, eu poderia terminar o negócio, enfim, mas aí eu fico fora de mim mesmo. Você se sente ofendido também? Ofendidíssimo. Então, assim, eu preciso resolver ali na hora. E existe um ponto, tanto em você quanto em mim, que é esse emprego da palavra reiterado, que você fica bom para responder. Então, a palavra é uma arma. Então, a depender do jeito como você usa essa palavra, você sabe machucar. Se você quiser, você machuca completamente. É por isso que... Por que a gente se machuca tanto em família? Porque, lembra da história do calcanhar de Aquiles? Aquiles era um sujeito imortal, invencível. A única forma de você derrotar Aquiles era acertando no calcanhar, porque foi a única parte que ele não foi molhado no rio. Então, quando ele segurou pela mão. Quem sabe isso? Quem estava no batizado. Mais ou menos essa é a ideia.
Quem conhece o seu calcanhar é a sua família. Por que as brigas em família elas vão ganhando uma proporção grande? Porque a pessoa sabe como te ferir. Ela conhece a sua história. Ela conhece o pior momento da sua vida, uma frase que você disse quando você tinha 16 anos, uma briga que você teve com não sei quem, uma ofensa que você dirigiu, um erro que você cometeu, uma mentira, um ato, um ilícito. Ela sabe de tudo. E não se engane, tem gente que faz a ficha. Então, nem você lembra que você fez isso, mas aquela pessoa lembra. E ela vai, e aí ela vai bem no calcanhar, e aí te atinge, e vai te alfinetar, vai pegar bem naquilo ali, e aí você vai perder o controle emocional. Quer ver uma que eu fiz que me fez eu perder o controle emocional? E eu me arrependi. Pra que eu fui fazer isso, cara? Eu fiz um vídeo, olha, e é sempre ego, né? E às vezes, eu aprendi isso com a minha terapeuta, é nas bobeiras que você vai se entendendo, se conhecendo e desenvolvendo inteligência emocional, né? Porque eu ainda estou num processo de desenvolver, não estou desenvolvido. Eu gravei um vídeo bobo pra caramba, tinha um filtro no TikTok desses da vida que falava, com quem você parece. E aí você pode fakear com quem você parece. E aí o pessoal fica brincando que eu pareço o Chai Suede. É um ator da Globo. Aí eu falei, cara, eu vou botar que eu pareço o Chai Suede. E assim, eu sou um cara brincalhão. A minha audiência, a galera que me segue no Instagram, já sabe disso. Brinca. Então a galera fala, pô, é o Chai Suede da Feira do Paraguai, é o Chai Suede com Covid. Isso não me machucou. Porque, cara, era uma brincadeira. Essa pessoa não queria me machucar. Ela queria brincar comigo. Mas de repente teve uma que queria machucar mesmo. Ela, pô, tipo assim, a pessoa botou assim, é quase igual o Chai Suede, só que é uma versão muito mal cuidada. Não é uma brincadeira, ela quis falar, pô, e por que pegou? Porque é verdade. Porque eu sou mal cuidado, eu sou mais desleixado, hoje eu não tô nem com a barba muito bem feita, eu sou um pouco menos cuidado do que o Chai Suede, e aí me pegou. E eu fiquei meio puto, não, não vou xingar, não vou, ia ficar muito feio, né? E eu falei assim, pô, que amigável você, que pessoa do bem, que comentário gostoso. E ela botou, não fica assim não, você também é bonito, alguma coisa assim, né? E aí eu respondi de volta alguma coisa assim, sei lá, alguém respondeu e eu usei antítese, né, que é uma técnica literária, você gosta de literária. Eu não fica assim também não, você é muito bem cuidada, só não é bonita. Aí, cara, você nunca pode falar isso, ainda mais pra cara, eu arrumei. E aí eu perdi a razão, entendeu? Eu fui tentar, entendeu? Pra que eu fiz isso? Era só nada, só encerrar, só era não falar só nada. eu me Nossa! Eu mesmo, e assim, eu defino não ter inteligência emocional, você arrumando problema pra sua própria vida. Minha vida tava bem, tava tranquila, eu fiquei o resto do dia culpado com isso. A gente... É horrível. Pra que eu falo? Não sei se você já teve... Não, quando você briga com alguém, você descarrega, isso? você sai de lá e fala, gente, pra que... Aí... Eu ganhei a discussão, mas acho que eu tenho até que eu posso ler melhor, que eu acho que você vai ver que foi melhor do que isso aqui. Nossa, mas é muito ruim mesmo. Foi horrível. Quer ver? Vai. Deixa eu encontrar aqui, quer ver? Deve estar nos mais marcados aqui. Ó, ela botou um Chai Suede menos... Pô, acabou a bateria, ó. Consegue carregador? Mas você vai ver que foi um show de horrores. Por quê? Por causa de 1 milésimo de segundo. Eu não sei se é o único jeito de melhorar a sua inteligência emocional. Eu acho que, assim, existem duas... Esse seu segundo ponto é muito mais grave do que o primeiro do carro. Muito. Porque existe um... Eu tive o time. Exato. Você quer juiz, tem o ao vivo e a cores, assim, frente a frente, que você bate. Como é que é? O juiz fala isso, né? Se você que foi juiz, se você faz premeditado é uma coisa, se você faz de impulso Sim. Se você age sob influência de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, é uma coisa. Aí você tem isso dentro do direito penal. Mas se você age com premeditação, você tem uma agravante. Mas não é esse ponto, porque
Você pode ter agido logo após. Uhum. Injusta provocação da vítima. Uhum. Mas quando você tá quando é por escrito ali no seu Instagram, você pode dar 5 minutos, 10 minutos e então responder. Só que às vezes a pessoa levanta a bola e quando ela levanta a bola você já corta. Mas você vai ver que bola que ela levantou. É porque quando eu pegar o texto ali foi exatamente isso. Você matou a charada. Eu falei, cara, essa bola tá muito bonita pra eu cortar. Foi só assim, é uma deixa tão boa, um trocadilho tão bem feito que eu vou fazer. Só que aí eu devia pensar, cara, será que eu vou machucar alguém? Não, e às vezes será que eu vou me e ainda machucar? tem isso. Você vai machucar alguém e uma pessoa como você vai se machucar pelo fato de ter machucado alguém. Exatamente. Então você fala assim, cara, não é possível, estraguei o dia de uma pessoa, imagina a pessoa agora como ela está se sentindo. Isso é muito ruim. Uhum. Eu não gosto, mas isso já aconteceu comigo na internet, talvez uma outra vez, mas ao vivo É comum. é comum. Acontece, você tem que ter todo o cuidado do mundo para evitar. Mas em termos de trabalho, já aconteceu algumas vezes, às vezes você percebe que o cara tá errando ali. E aí tem uma história, por exemplo, e essa eu me arrependi, e o pior é o seguinte, que nessa minha história eu tive umas 4 oportunidades e nas 4 você fez o mesmo? deu o mesmo show. Por quê? Porque eu fiz um investimento imobiliário com a construção em sociedade. E aí, tudo bem, uma construtora administraria essa construção, certo? Então vou arredondar os números aqui. A obra vai custar R$1 milhão, tá? Então, você e eu somos sócios, você coloca 500 mil, eu coloco 500 mil. Tá bom? Tá bom. Porque a gente vai vender depois os imóveis, lá, os apartamentos, mas precisa colocar 1 milhão, 1 milhão. Então tá bom. Aí eu coloquei os 500, você colocou os 500, passado um ano, que a obra demora 2, 3, falou, a gente vai precisar de um pouco mais, porque o custo subiu, não sei o quê. Eu falei, vai precisar de mais quanto? Não, vai precisar de 100 mil de cada um. Eu falei, tá, mas vamos fazer uma reunião. Aí a gente fez a reunião. Eu falei, olha, gente, se vender um apartamento, resolveu o problema. Então, em vez de vocês pedirem para mim, até aí eu tô calmo. Se em vez de vocês pedirem para mim, Summer, vai lá e põe uns 100 mil reais, vocês têm que pensar que o sócio não tem condição. Se eu não tivesse condição de botar esse dinheiro agora, vocês têm que pegar e resolver o problema sem ter que acionar para um aporte de capital, porque senão a vida fica muito fácil. Agora eu preciso de mais dinheiro, agora eu preciso de mais dinheiro, agora eu preciso de mais dinheiro, qualquer um faz dessa forma. Então vamos chamar as imobiliárias, aí, não sei o que, vamos vender 2, 3 apartamentos, vamos resolver. Então tá, fizeram uma ação. No mês seguinte eles prestaram conta da ação, conseguimos vender esse, aquele. Bom, então está resolvido o problema. Mas a gente vai precisar mesmo assim, porque, em parte é uma coisa. Aí foi a primeira vez que eu falei, então você não está sabendo fazer conta. Porque se você está me pedindo 100 mil, 200 mil, e a gente acabou de vender e recebeu 200 mil, e você está me dizendo que mesmo assim você precisa de 200 mil, então o seu problema não era de 200. Era de 400. Era de 400. Então você não está sabendo fazer conta. Aí foi a primeira. Não bastasse isso, depois de 2 meses, eles pediram mais 100 de cada. Depois de 2 meses, mais 100 de cada. Aí, cada vez que eles pediram, cada vez, era uma reunião ao vivo, assim. Que era assim, vamos prestar contas de como é que tá, não sei o que, então a gente sentava. Mas eu tô só esperando notícia boa agora, porque eu já paguei tudo, acabou. Não é possível que ainda vai ter. Aí chegava no fim e falava, só falta uma parte. Eu falei, que parte? Teve uma vez que foi assim, a reunião terminou, falei, então tá ótimo, gente, obrigado. Eu entrei no meu carro, eu liguei o meu carro, eu saí. A hora que eu tô passando o carteirão, ligaram, preciso que você volte, que faltou uma parte da reunião. Aí eu dei a volta, voltei. A hora que eu falei, olha, que a gente esqueceu de falar, vai precisar fazer o aporte. Eu falei, mais um aporte? Falei, calma aí. Falei, olha, primeiro,
Se não sabe fazer conta, não faz obra. Quem é que está fazendo essa conta? Aí era o engenheiro. Eu falei, olha, eu vou sugerir que você não faça mais as contas. Você não está errando conta de 1.000, 2.000. Você está errando conta de 100 mil, 200 mil, conta de milhão. Era conta bem alta. Eu falei, você está errando conta de milhão. Então não há a menor condição. E eu fui muito duro. Eu estou contando para você aqui, mas pense um sujeito irritado. E aí, assim, foi um absurdo. Todo mês que eu venho aqui é um pedido de novo aporte. Isso não existe. Não sabe, não faz. Não tem condição, não faça. Pare a obra, mude os... Enfim, Foi capturado. Capturado, 4 capturas, porque foi em 4 episódios mais ou menos assim. Aí depois eu falei, gente, eu não vou mais. Aí eles resolveram, tal. Teve uma última vez que foi preciso, mas aí eu já tava, porque aí 2 eles me pouparam, falaram, não, a gente vai resolver e tal, mas aí não deu para resolver 100%, aí eles me pediram, e aí eu mandei, falei, não, tudo bem e tal, eu podia ter falado de outra forma. Não que seja uma coisa que, inclusive nesse curso lá da Sociedade Vipassana, o cara me explicava assim, não quer dizer que uma pessoa que tem inteligência emocional, né, que é uma pessoa meditativa, que ela é uma pessoa apática, que todo mundo passa para trás, que faz tudo com ela. Não, mas talvez você consiga se impor muito mais sendo calmo do que nervoso. Então você pega, grita, o cara ele até se sente bem. Porra, o cara me esculhambou toda. A última coisa que alguém... Às vezes esse cara queria se expor. Ele tava fazendo... E aí quando você não dá... Tipo quando alguém quer brigar, você fala, cara, não vou brigar com essa pessoa, a pessoa fica puta, porque ela só queria... Ela só queria brigar. E você não dá o direito de brigar. E aí você faz ela refletir muito mais. Então, eu entendo isso. Eu entendo o que aconteceu com você, já aconteceu comigo pior aí várias vezes, e por motivos mais banais, né? Mas não existe motivo banal. Depois eu leio aqui pra gente. Mas às vezes a gente acha que tá fazendo isso para impor respeito, para impor ordem, para resolver o problema. E, na verdade, tá aumentando o problema. Eventualmente, o jeito que resolveria o problema não tem problema. Eu sempre que precisar de aporte, eu vou colocar, eu só quero fazer esse contrato aqui para me resguardar um pouco mais em relação aos seus erros, e a gente vai colocar uma multa que vai sair do seu salário. Porque eu acho que é justo. Então, você assina, nunca mais daria. Eventualmente, não sei, tá, sabe? Então, mas assim, o cara não ia ficar puto, e aí e às vezes o jeito de falar, assim, cara, você acredita que erros são possíveis e tal, mas você acredita que as pessoas têm que tomar responsabilidade pelos seus erros? Sim. Então é o seguinte, eu preparei um contrato, que da primeira vez você se ferrou, na segunda você vinha com um contrato, procurou um advogado, como é que pode acontecer de eu responsabilizar um engenheiro? Eventualmente não tem lei, eu tô só... pensando. São hipóteses, né? Mas talvez você seria mais calmo, mais agradável, mais efetivo. Mais efetivo. Agora, só antes de você ler aí, a minha presepada, só para o pessoal entender, quando a gente fala inteligência emocional, é a maneira como você lida com as suas emoções. A inteligência para lidar quando você é provocado de alguma forma, as suas emoções são tomadas de alguma forma, como é que você reage ou como é que você age. Grosso modo, é isso. Estou falando só para quem está nos assistindo ou ouvindo, para que a pessoa se situe. Quer ver um caso de inteligência emocional também que me deixa maluco? É alguém falar assim, a Giovana, se estiver me ouvindo, ela trabalha com a gente, ela faz isso direto. Leandro, tem uma notícia para te dar. Ou então, Leandro, preciso conversar com você. Ela manda isso 7 da noite. E some do WhatsApp. Meu amigo, eu não durmo. Isso é falta de inteligência emocional, ansiedade pura. O que foi? Pode contar. Ela fala, não, é surpresa, amanhã eu te conto. Não sabe se é bom, você não sabe se é ruim, você não sabe. Se sua mulher faz isso com você nem. Aí você. Chegar em casa. Minha mãe fazia isso. Chegar em casa hoje, a gente vai conversar. Você nem sabe o que fez errado. Fiz nada de errado, você vai pesquisando o que é. Isso é uma falta de inteligência emocional que gera
um monte de problema de ansiedade. Total, você gera fica muita ansioso. ansiedade. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ao longo do tempo, vai falar, tá tudo bem, amanhã você me conta. E segue a vida e nem lembra disso. Quando chega no outro dia, conta e fica feliz ou triste com o que vier. Sofrer antes de uma coisa que não existe é uma falta de inteligência emocional inacreditável. E eu vivo eventualmente isso. A gente vive a era mais ansiosa do mundo. Você parou para pensar, né? Exatamente por causa disso. Deixa eu ler o texto aqui que acho que você vai achar engraçado. Um chai suede um pouco menos bem cuidado, mas parece. Aí eu botei, que comentário agradável, que amor de pessoa. Aí ela botou, como dizem os esquerdistas, o amor venceu. Sorry, ladeirinha, você também é lindo, cuti, cuti, cuti. Botou política aqui no meio, né? Enfim, eu nem respondi, mas teve uma hora que eu falei, vou responder. Porque ela botou assim, né? Um chai um pouco menos bem cuidado, mas você também é linda. Aí eu fui lá e botei. Você não é linda, mas até que é bem cuidada. Cuti, cuti, cuti. E ela respondeu? Aí ela respondeu. Que comentário agradável, que amor de pessoa. Ela foi boa. Eu usei as mesmas palavras que ela usou a mesma que eu. Ela mostrou inteligência. Ela mostrou inteligência, eu não. E sai perdendo. Pra que eu dei aquele tapa? Eu peguei uma coisa, dei uma invertida. Cara, não precisava. Tá, mas então como ter inteligência emocional, na sua opinião? Na minha opinião, 3 coisas. E eu tento as 3 coisas há um bom tempo, né? Então, a primeira coisa que me ajuda a ter inteligência emocional, meditação. Isso eu sei que mas demora. A gente vê sobre meditação, para você começar a sentir a meditação fazer efeito, 1 ou 2 anos meditando com constância e tendo um estilo de vida que facilite você tomar consciência do que acontece. Você fica menos impulsivo. Por quê? Porque você conhece... O que é a meditação? A Vipassana, né? Que eu conheço. É você olhar para os seus sentimentos e não se apegar a eles. Eu estava me apegado a minha autoimagem, eu estava apegado, no caso lá do cara, o cara que não pode falar assim comigo. E eventualmente eu sei que pode, todo mundo pode falar o que quiser comigo. Eu que sei quem eu sou e tal. Mas a meditação você consegue olhar essas coisas e não se apegar, deixar passar. A outra é autoconhecimento. É você estudar sobre você. Cara, eu sou um cara que responde rápido. Então quando vier alguma coisa... vou saber que eu não sou. Então eu sou vaidoso, ou eu sou orgulhoso, ou eu sou medroso, ou eu sou... Enfim, você vai... Então, por que eu sou... por que eu sou assim? Será que isso vem de mim? Será que vem do meu pai? Será que meu pai fazia isso com a minha mãe? Eu ouvia. Será que minha mãe fazia? Será que eu estou repetindo um padrão que eu posso quebrar? Você vai conhecendo. E o terceiro, terapia. Tá. No meu caso, né? São os 3 jeitos. Meditação, terapia e autoconhecimento. A terapia ajuda no autoconhecimento. E a meditação também, né? Tudo tá meio conectado. Então tudo tá ligado a autoconhecimento. Né? Autoconhecimento para fins de inteligência emocional. Acho que faz sentido. Eu queria falar uma coisa agora. Quais são as suas que você... Eu acho que tem uma frase do Saramago, no conto da Ilha Perdida, que ele diz assim, para ver a ilha é preciso sair da ilha. Então eu acho que é mais ou menos assim. Você sair, deixar de ser você por um instante para analisar a situação e o que ela significa, ajuda muito. Porque quando a gente analisa dentro da gente, então tem toda a carga emocional envolvida e aí a gente tem uma maior dificuldade para a compreensão da verdade, dos fatos. Mas olha, sobre a internet tem um negócio que é o seguinte, eu em regra não respondo, e eu já fui super ofendido na internet, dos mais variados motivos e pelas mais variadas pessoas. Eu digo que se você não tem hater, você não tem tamanho, porque à medida que você cresce na internet, você vai ter, não tem jeito. Então, se você não tem, é porque você ainda não fez nenhum trabalho relevante, mas à medida que ele for se tornando relevante, você vai ter haters. O problema é do cara, o problema não é seu. Tá bom. E aí eu já fui super, em regra, é muito ruim, porque você sente. Dependendo do que a pessoa fala, você sente.
Mas aí teve uma pessoa que, você não está entendendo, ultrapassou todos os limites do... E uma pessoa, porque às vezes é um perfil fake, mas às vezes não é um perfil fake, às vezes é uma pessoa. E esse era uma pessoa mesmo, sabe? Tipo, nome, sobrenome, profissão, tudo. E ela criou, essa pessoa, uma verdadeira obsessão por mim. E você entrava no perfil, dos últimos 30 posts, 25 eram me criticando. Eu postava uma coisa, a pessoa postava fazia uma jogo, era. E aí, o que acontece? A pessoa começou a escalar, e uma pessoa assim, que tinha noção do direito, a escalar dizendo que o trabalho faz isso, assado, não uma crítica, mas uma ofensa. Tá bom. Quando escala para uma ofensa, você pode ter diversos crimes contra a honra. Injúria, calúnia, difamação. E no caso, havia prática de crimes de injúria, de difamação e de calúnia. Eu contratei um ótimo, e o sujeito peitudo, assim, sabe? Eu contratei um ótimo escritório de advocacia. Eu disse, você consegue fazer isso de um amigo? Não se preocupe não, a gente vai mandar uma notificação. Na hora que chegou a notificação, que ele elencava a prática de 25 crimes contra a honra, e que seriam ajuizadas ações, e que ele tinha um prazo, sei lá, de 24 horas para excluir tudo e fazer uma retratação, acabou o problema. Acabou. Sei lá, uma semana depois eu tinha resolvido, tinha apagado tudo, nunca mais. Por quê? Porque a internet, as pessoas têm a impressão de que é uma terra sem lei mesmo. Pode tudo. Né? Pode tudo. E às vezes elas se escondem atrás de perfis fakes. Perfil fake é o seguinte, você descobre quem é em 2 toques. Se a justiça quiser, ela vai descobrir quem é, ela vai acionar a plataforma vai dizer de onde saiu isso aí, e de onde saiu, eles vão achar. Esqueça. Então aqueles caras que fazem uma coisa, 2 dias depois a Polícia Federal bate na porta da casa do cara, ele não entende. Então, é isso, eu acho que a gente, como pessoa pública, tem que está sujeito e tem que estar aberto a críticas, muitas vezes não justas a nós e a nosso trabalho. Ponto. Até aí, tudo bem. Se a pessoa cruzar a linha, nesse caso a menina não cruzou a linha. Não. Nem eu perto. Que cruzei, eu acho. Não a linha legal, mas a linha... Eu acho que você não precisava. Se a pessoa passa disso... Eu nunca tive esse problema. Aí a melhor forma é porque esse tipo de gente incomoda. Então, em vez de você não dormir, quando você passa esse problema, parece que já resolveu. E efetivamente resolve, sabe? E do mesmo jeito, falando sobre inteligência emocional, né? Pra gente que trabalha com internet, e acho que muito do nosso público aqui vai se identificar com isso, pelo menos o meu público, a maioria trabalha com internet. A sua, se não trabalha, tá ligado, deveria estar trabalhando de alguma maneira, ter algum perfil. Hoje em dia todo mundo tem que estar exposto. Tem que estar desenvolvendo o seu marketing pessoal. É uma boa prática. Eu imagino que tem gente que não quer, que não tem um perfil. Tudo bem, mas muitas pessoas hoje estão na internet. E do mesmo jeito que um comentário mal atrapalha o seu centro, muitos comentários bons também atrapalham. Não sei se você já parou para... Acho que o excesso, né? Nossa, porque você começa... No meu caso, tá? Vou te falar o que acontece. Você começa a querer mais. E aí, você fica viciado em dopamina. Não sei se você já teve isso. Você publicou... Agora, acabou de acontecer, né? Eu publiquei um vídeo e falei pra você, cara, eu publiquei um vídeo muito legal, um vídeo que eu tô lá ficou muito legal. Com meu filho e tal. E, pô, não é que vem 6 comentários. Vai vir 1.000, 1.500, 2.000. E aí você quer ler 1.000 comentários. Não dá pra ler 1.000 comentários. Não dá. E você quer mais comentário, o próximo vai mal e você fica ruim. Então, eu já percebi, aí vem do autoconhecimento. Uma frase, essa eu aprendi com o Rodrigo Vinhas. Conhece o Vinhas? Claro, é amigo. Rodrigo Vinhas, ele falava uma coisa assim: quando você acerta, você não é tão inteligente, você não é o gênio que tá todo mundo dizendo. E quando você erra,
Você não é o idiota que tá todo mundo dizendo. Você é você, errando e acertando. Então, quando eu acerto muito uma vez, às vezes seu ego vai querer, você é muito bom, você é muito inteligente, você é muito... E não é. Você só acertou um negócio, cara. E quando você é ruim, meu Deus, como eu sou ruim, como eu errei na minha fatídica história do Whindersson, que inclusive foi com o Vinhas. Nossa, como eu sou ruim, como... Cara, não. Eu conheço essa história, ele eu já só me contou errei. também. Eu só errei, foi um erro empresarial que qualquer um comete. que me custou caro, que machucou ali e tal. Mas sabe o que na época mais me machucou? Não foi o dinheiro que eu perdi. Foi as pessoas inteiras do mercado assistindo eu perder esse dinheiro. Cara, fica até arrepiado. O que me machucou é a opinião do outro Sobre você. sobre mim. E se eu sei quem sou eu, não era para me machucar tanto. Hoje eu tenho mais sabedoria para entender meus erros e meus acertos. Eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de inteligência emocional do que... Então, temos aí uma evolução, forma de alcançar a inteligência emocional, que é a maturidade. Maturidade. Nada como o tempo, né? Você começa a entender melhor. Há quem passe pelo tempo, todas as experiências possíveis e consiga não absorver nada. Não consegue. Então, há uma frase de Machado de Assis, a quem chega aos 50 sem nunca passar dos 15. Então, tem gente que você vai olhar e fala, gente, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Parece um adolescente, que você está tratando com adolescente para sempre. Mas eu acho que inteligência emocional, para mim, eu procuro olhar o outro. Então, quando alguém vem com a crítica, se é pela internet, eu vou acionar 2 ou 3 conselheiros para ver como eu lido. Primeiro ponto. Segundo, se não é pela internet, é pelo... Tá aqui na vida. Eu tento observar quem é as pessoas, quem é a pessoa. Porque assim, você pode cair uma vez, mas tem que pensar o seguinte, existem certas pessoas, certas situações e certos temas que te fragilizam emocionalmente, tá? Às vezes é uma pessoa. Se você tem uma mulher que teve uma experiência muito traumatizante com um cara, namorou com um cara, sei lá, 5 anos e foi super abusivo, que ele é agressivo, ela tem trauma. Se ela encontra esse cara, ela já fica emocionalmente abalada. Então existem certas pessoas que tiram você do seu eixo de equilíbrio. Existem certas situações que tiram você do seu eixo de equilíbrio. Você, por exemplo, quando o ego ou ele é inflado ou ele é massacrado e você perde o seu eixo de equilíbrio. E existem certos temas. Vou te dar um exemplo. Política. Política é um tema que as pessoas matam e morrem por pessoas que nem sabem o nome delas. Entendeu? Mas por quê? Porque elas perdem a inteligência emocional. Eu digo, quando você é incapaz de criticar o seu líder, você não tem um líder, você tem um Deus. Idolatria, né? Total. Você tirou o líder e colocou o Deus. Perdeu a inteligência. Então, para mim é isso. Eu olho quem é a pessoa que está me criticando, quem é a pessoa que está falando comigo, Quando você faz esse primeiro exercício, você já descarta 95% dos ataques. Mas você falou um negócio aí que ficou na minha cabeça, eu já fiz isso. Que você falou antes disso, e eu acho que até foi o que me pegou mais. Né? Eu acho que é isso. Você ir na busca pela verdade. Então, alguém falou isso. Então, quem foi a pessoa? Será que o que ela falou é verdade? Será que eu posso melhorar com isso? Será que... E aí você não, é mentira. Então, beleza, eu sigo minha vida, eu não preciso me defender de uma coisa que não é verdade. E se for verdade, eu sei que uma vez eu vi, alguém te falou mal de você. Se é mentira, tudo bem, é mentira. E se for verdade, tudo bem também, é verdade. Esse é o carnal. Carnal, né? O carnal fala, o cara parou na rua e grita pro cara, seu viado. Nossa, de 2 uma.
Ou você não é, e daí? Ou você é, e você vai, rapaz, a gente se encontrou em algum lugar, não se encontrou? E quando o exemplo dele é o que o cara grita pra ele, filha da puta, né? Ele disse, se o cara grita pra você, não, filha da puta. Aí você fala assim, olha, ou a minha mãe é, então eu olho, você conheceu mamãe em alguma dessas ocasiões, você frequentava lá, não sei o quê, ou a sua mãe não é, então não faz o menor sentido, tudo, não sei o quê. Então, assim, é isso. É mais ou menos isso. Só que isso precisa de um ego bem trabalhado. Uma pessoa segura. Você precisa buscar a verdade e agora pegar uma continuação. E aceitar a verdade. Mas... é o que é, às vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte. Tem um trecho dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que a Fernanda, a mãe dela vira para ela, e a Fernanda não está acreditando nas coisas que a mãe está dizendo. E a mãe vira para Fernanda e diz assim, Fernanda, nós somos muito ricos e poderosos, essa parte é mentira. E você será a rainha. E a Fernanda é uma menina nova, 10 anos, e ela acredita. E ela passa a se comportar como, e ela passa a assumir um comportamento na vida próprio, até que ela se casa com um líder, assim, sabe? Próprio de uma realeza, assim, tipo, sabe? Nos trejeitos, no cuidado com a mesa, no cuidado com as pessoas, na forma de lidar com as pessoas. Existem coisas que não são mentiras nem verdades, até você acreditar nelas ou não acreditar nelas. A depender de quem fala pra você uma coisa, outro dia eu conversava do Washington Oliveto, por exemplo, que é um gênio da publicidade e tal. Se uma pessoa que tem 16 anos, 17 anos, 18 anos, chega pra você e diz assim, Ladeira, vou fazer vestibular pra publicidade, você é genial. Isso tem um peso. Se você encontra o Washington Oliveto e fala assim, você é o Leandro Ladeira, né? Você fala, como é que você tá? Eu assisto, você é genial. Então, o peso, a palavra é a mesma, mas o peso de uma e de outra são completamente diferentes. Quando ele fala, você pode até acreditar. E isso na vida, se alguém vira para você e fala assim, cara, você tem um potencial que você não está entendendo, mas é um cara que já construiu mundos e fundos, você acredita, você vai lá e você faz. Por quê? Era verdade ou era mentira? Era nada, era uma palavra. E você tornou aquela palavra verdade na sua vida. Então, existem certas afirmações, principalmente de pais para filhos, né, que não são verdade nem mentira, são afirmações. E que você, se acredita nelas, torna essas palavras verdade, e se não acredita nelas, torna essas palavras mentira. Sensacional, velho. Sensacional. Já aconteceu isso na minha vida, uma vez. O primeiro evento do Fórmula de Lançamento do Érico, eu fui e paguei R$1.000 a mais, tinha um jantar. À noite, podia tirar dúvidas. Eu tava no jantar, aí sentei do lado de uma galera e tal, e aí eu tava mostrando um negócio pro Vitor Damasio, no site. E tava mostrando. E pô, o Vitor Damasio já era o Vitor Damasio. O Ladeira era um... Ninguém, mas ninguém, pior do que ninguém. E eu tava lá mostrando. Só que o Érico tava atrás. Isso, e eu não tava vendo nem o Damasio. Eu tava mostrando, o Damasio vendo. Esse é o plano, vou fazer isso, essa é a página, isso aqui, eu já fiz isso. E aí o Érico olhou e falou assim, pô, esse moleque aqui é bom. Cara, eu acho que eu nunca tinha ouvido isso daquele jeito de alguém. E pô, eu ouvi do meu mentor. E do cara que até hoje é uma mega referência, né? E pô, é o cara que cada um escolhe um mentor. Não precisa ser, ele era uma referência, ainda é, mas mesmo que não fosse, é o cara que você escolheu para ser mentor. Ele olhar e falar que você é bom, cara, eu tenho uma palestra minha que eu falo sobre o remarketing dos sonhos, né? Que é o poder do sugestionamento. Se você sugestiona, cara, grandes chances de todo mundo que está assistindo, ouvindo esse podcast hoje, sonhe comigo. Então, é grande chance que sonhe mesmo a partir de agora, porque uma vez que entrou dentro do cérebro, entrou, já está sugestionado. E na hora que ele falou que eu era bom, aconteceu isso que você falou, eu acreditei. E
Que aí é a história disso, né? Talvez Agora se não fosse... imagine se ele tivesse dito, achei muito fraco. Achei essa ideia aí ruim. Às vezes pra você isso tem o peso do mundo. Teria um peso. Entendeu? Então existem palavras que não são verdade nem mentira. Nós que as tornamos verdade e mentira. Então cuidado com o que você acredita Exato. como crença, né? Às vezes dá até pra você sugestionar, né? Então, Sugestionar, total. E cuidado com o que você fala. alguém pode estar usando isso como Você pode devolver para a pessoa a esperança ou tirar dela a esperança. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito bom, cara. Esse final foi para fechar, não tem nada mais que possamos falar depois disso, né? Vamos pro Leandro próximo? Ladeira, vamos encerrar? Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo em que inteligência emocional foi um detalhe e as histórias da vida o principal. Exatamente. Se você gostou, recomende, converse com seus amigos, fale que esse podcast é para ser levado a sério, se inscreva, deixe um comentário aqui qual foi o dia que você perdeu a sua O seu linha... controle. Não, como é que você chamou? Eixo de equilíbrio. O seu eixo de É equilíbrio. uma expressão do ministro Carlos Aires Brito. Muito bom. Muito Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de assistir ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Eragem.